Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos notícias muito boas. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro num daqueles dias em que nós vemos como é importante lutar, acreditar, batalhar, reunir cada vez mais pessoas para ajudarmos a tocar mais mentes e corações, porque uma hora essa energia toda alcança o objetivo. E é o que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque muitas coisas que eu falo aqui no nosso portal e que outros canais também têm falado, a gente tem feito reverberações de um ponto estratégico que é a comunicação, chegou até o presidente Lula. Ele não só escutou, como ele está apontando que fará mudanças muito importantes. E toda vez que o processo civilizatório ele avança, a tristeza muito grande no campo da barbárie se abate cada vez mais, como eu tenho falado aqui para vocês. É um processo dialético, né? Que é o confronto ali de posições, de ideias diferentes. Isso sempre faz gerar alguma coisa mais interessante. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Eu vou conversar com vocês sobre temas muito importantes que estão relacionados à nossa realidade de hoje, e esse assunto, evidentemente, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui das nossas atividades, do nosso chat, dê sempre o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, o dia para o final de semana, né? Para a direita aqui no Brasil, para a extrema-direita, está muito complicado, né? Primeiro que tem notícias que ajudam em que o nosso país avance no plano da economia, no plano do processo civilizatório. Ontem, um marco histórico que está na capa dos principais jornais brasileiros. Mercosul e União Europeia anunciam acordo comercial histórico após 25 anos. Isso está na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, todos os jornais aqui do Brasil que têm algum trato com as questões nacionais estão abordando isso, todos os estados, né? Então, é inegável que isso é um fato muito importante, porque isso não é resultado de intenções governamentais, administrações públicas dos estados interessados, dos países interessados. Não, existem complexos econômicos, complexos industriais, comerciais, que sempre tiveram interesses em melhorar o fluxo de comércio para se darem melhor no plano desse capitalismo. E esse tipo de situação, esse tipo de acordo, faz com que os empresários, que os grupos econômicos, estabeleçam cronogramas e estratégias a longo prazo e comecem a plantar algumas iniciativas a partir de agora. Isso cria um ambiente de otimismo, isso cria um ambiente comercial, cria uma avenida gigantesca para termos uma situação diferente da que a gente tem hoje, que vai ser melhorada muito. Isso em função também desses acordos terem a percepção que existe uma economia emergente como a chinesa que está atropelando e, do outro lado, temos ali os Estados Unidos que estão prometendo, através de Trump, fazer ali uma série de barreiras comerciais. Isso faz com que esses blocos se animem e não ficarem reféns dessa história toda. Então, é inegável que nós vamos ter aqui no Brasil o reflexo dessa história nos próximos meses, nos próximos anos. A gente vai ver mais notícias de investimentos, mais movimentações. E, obviamente, como eu disse para vocês, nesse processo dialético, a extrema-direita, essas criaturas do mundo cão, ficam extremamente deprimidas. E mais uma situação para eles ficarem mais tristes é essa aqui. STF forma a maioria para manter Alexandre de Moraes como relator no inquérito do golpe. O que significa isso, gente? É que o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal em cima desse argumento, que o ministro Alexandre de Moraes seria suspeito ou impedido. O ministro Alexandre de Moraes não votou nessa arguição, ele não se colocou. Então foram os outros ministros, na sua maioria, ainda não votou Cássio Nunes Marques nem o André Mendonça, vamos acompanhar o que essas criaturas farão, né? Mas é uma situação, uma pedra que foi colocada sobre qualquer tipo de iniciativa das defesas de Bolsonaro nos processos daqui para frente. Porque a primeira arguição que eles fazem é da suspeição ou impedimento do magistrado. Isso aí já vai ser descartado de plano, porque o Supremo já decidiu isso. Então vamos embora agora para analisar os crimes. Então, gente, ficou muito ruim a situação para o inelegível, né? E, gente, é um processo. Eu tenho dito para vocês que a criatura vai terminar na cadeia e muitos vão acompanhá-lo nessa história. Agora, a gente tem que continuar a fazer o que nós fazemos todos os dias. Pessoas que têm um canal como eu tenho aqui com vocês, nós temos que reverberar essas ideias, essas percepções. Porque uma hora
acontece alguma coisa. Para piorar a situação dessas criaturas, eles estão vendo que os indicadores econômicos do nosso país estão muito positivos. É óbvio que nós todos queremos que o Brasil tenha muito mais avanços, que nós avancemos com mais velocidade, mas a gente nunca pode perder de vista, gente, que nós conseguimos dar uma emparedada nessa gente do mundo cão, nesses negacionistas, terroristas, criminosos de todas as espécies, entreguistas. E o papel agora é fazer críticas ao governo, mas fazer críticas para avançar com esse governo, para trazê-lo cada vez mais para as posições que nós acreditamos serem as posições melhores para o nosso país, para o nosso futuro, para a nossa nação. E essa gente está vendo o Lula inaugurando todo dia, o Lula inaugura alguma coisa, todo dia ele vai num evento diferente, e ao contrário daquelas aglomerações que o Bolsonaro fazia, de gente ali de verde e amarelo, no meio da rua, sem inaugurar absolutamente nada, fazendo apenas aquelas farofas todas, né? O Lula tem ido em muitas inaugurações, em muitas fábricas, e ele é recebido pelos operários. E os operários é aquela história, né? A alegria total, né? Você falar com... O interessante é o seguinte, né? O complexo industrial ali que está no fundo ali, né? Então é o seguinte, é um outro tipo de contato, né? De um governante com o povo. E aí a gente chega aqui no ponto principal que eu queria conversar com vocês. Gente, vocês têm visto aqui direto, tem gente até que me critica. Pô, você fala o tempo todo da comunicação do Lula, não vai mudar nunca. Olha, gente, tem amigos no PT. Ontem, de noite, eu recebi alguns zaps de vários amigos, inclusive não petistas também, que viram notícias na madrugada, como meu querido amigo Mário Del Rey, que mandou um zap. Mário Del Rey, um abração para você. Falou assim, olha, Zé, o Lula parece que te escutou, né? Eu vi o zap, ele falou, o que aconteceu, né? Aí as matérias estão hoje aí. A petistas Lula faz meia-culpa, reclama de comunicação e pede volta à base. Isso aqui está no UOL. Na Jovem Pan, Lula faz reclamação pública sobre comunicação do governo federal. É um negócio meio complicado também por esse aspecto, né? Paulo Pimenta não foi mencionado diretamente no discurso, mas a situação levanta especulações sobre possíveis mudanças na Secretaria de Comunicação Social. Gente, eu tenho falado sempre com o Pimenta, mando sempre comunicação para ele, as minhas críticas desde o começo do governo Lula. E pelo que ele sempre transmitiu, o Lula sempre foi meio reticente, né? Nunca quis abraçar muito a questão da comunicação. E eu sempre falei, Pimenta, olha só, e para a turma toda da comunicação, se vocês não conseguirem arrastar o presidente Lula para uma comunicação, peguem o boné e vão embora, vão cuidar da vida de vocês. Porque se vocês não ajudam a mudar isso, vocês estão atuando contra. Porque esse conformismo, e como eu já citei aqui para vocês, né, que eu classifiquei como o bundamolismo, ele só ajuda que a extrema-direita continue a ter o controle dos principais temas, dos principais debates. Vão pautando, a grande mídia vai pautando os debates todos os dias. Então, o presidente Lula está batendo firme nisso aí e prometeu que em janeiro teremos mudanças. A conferir, um detalhe, tá? O Lula, quando ele avaliou que a comunicação está muito ruim e fez esse tipo de crítica ao Pimenta, implícita, todo mundo percebeu esse tipo de crítica, né? E ele citou, inclusive, algo que eu cito aqui direto, que a comunicação que López Obrador fez no México era uma comunicação muito eficiente, muito importante. Então, gente, isso não está vindo do espaço sideral, não. Isso veio de coisas que nós falamos aqui. Então, eu fiquei muito contente com essa história toda. CNN, há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer correções necessárias, diz Lula. Segundo o petista, há um equívoco dele que agora vai fazer ajustes na comunicação. O texto aqui não ficou muito bom, né? Lembrando que segunda-feira eu tenho um encontro muito legal aqui com vocês, com a professora Maria Lúcia Fatorelli, para a gente falar sobre vários aspectos, tem a ver inclusive com comunicação também, né? Porque a economia não bem comunicada, ela é mal compreendida dá resultados negativos também, né? Olha só o que fez aqui o jornal O Globo, em função disso que eu tenho falado com vocês aqui sobre comunicação. Eles deram uma página inteira
uma página inteirinha falando de comunicação. Aqui o destaque aqui que eu posso dizer é o seguinte, que o Lula falou, né? As críticas aumentaram a pressão para a demissão do ministro Paulo Pimenta da SECOM, um dos cotados para sair em uma eventual reforma ministerial. Mais à frente a matéria diz: nós não temos uma digitalização no PT, porque o Lula criticou a comunicação do PT também. Nós temos que começar, inclusive, fazendo uma licitação, isso aí já falando do governo, para que a gente tenha uma questão da digitalização levantada muito a sério. Olha só, eu tenho falado, a questão não é licitação, não é empresa de comunicação, não é publicidade, não é isso. É o presidente vir para as redes, fazer lives de manhã cedo, explicar o que está acontecendo, trazer pessoas para explicar áreas do governo, escutar perguntas, refletir sobre algumas questões, ganhar mais apoio popular para ter força para enfrentar alguns desafios, né? Algumas pressões. Aqui no Estadão de São Paulo, a matéria também é destaque. E nesse destaque aqui, eles fazem o seguinte: Lula vê erro na comunicação e aguarda a definição do PT para começar a reforma ministerial. A matéria diz o seguinte: Pimenta foi pego de surpresa com as críticas de Lula e houve quem as interpretassem como uma demissão pública. Bom, não sei, o Pimenta é um quadro que o presidente gosta muito, respeita muito, mas nessa dinâmica de comunicação, estão todos ajudando que a coisa fique muito ruim. E aí, alguma coisa tem que acontecer. Bom, no seminário, Lula também chegou a criticar a si próprio por não estar conversando mais com os veículos de imprensa. Eu quero dizer para vocês que é um erro, um equívoco meu na comunicação. O secretário de audiovisual, o Ricardo Stucker, costuma dizer para o presidente: o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não têm sido organizadas. Gente, como eu sempre disse para vocês aqui, que é um formato que o ex-presidente do México adotou, fez muito sucesso e que a sua sucessora, a presidente Cláudia Sheinbaum, está adotando também. Então, gente, é uma fórmula que não tem como dar errado. É a comunicação de um governo eleito pelo povo, se comunicando, mas não por uma questão publicitária, não por uma questão informacional. O que tem que ser compreendido pelo governo é que a comunicação não é uma faculdade, ela é uma obrigação de um governo progressista. Se essa obrigação ela é deixada de lado, você deixa um vácuo para ficar refém de todas as forças que estão querendo atuar sempre contra os interesses do povo, contra um governo que está fazendo ações progressistas, né? Então, aí, o nosso ponto de vista aqui, a nossa reclamação, a nossa contundência, parece que chegou ao objetivo. Nós vamos continuar, porque vamos ver os desdobramentos dessa história que estão sendo prometidos para janeiro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas são muitos avanços, isso aí acende algumas situações muito otimistas para todos nós, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente, né? Tchau!